Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge Morgado da GB Investimentos. Estou aqui há mais de 16 anos e queria conhecer um pouco mais da história da Rio Bravo, que está no mercado há mais de 25 anos. Queria que contassem um pouco e também sobre os maiores desafios, sobre todos os momentos que viveram ao longo desses anos aí. E parabéns pela história. Bom, a história da Rio Bravo começa em 2000, quando a gente fundou a empresa, eu, Gustavo Franco e naquela época Luiz Cláudio Garcia de Souza. Eu estava saindo do Pactual, que hoje em dia é o BTG Pactual, e da onde eu era sócio e diretor executivo e cuidava da área de finanças corporativas. O Luiz Cláudio também era do Pactual e cuidava da área de seguros estruturados, de seguros garantia. E o Gustavo Franco, evidentemente, era presidente do Banco Central. Esse trio se uniu para antecipar o mercado de securitização, especialmente de securitização imobiliária. Desde o começo a gente também fez muita coisa na área de securitização agrícola, mas isso acabou ficando menor do que o de imóveis, que depois a gente desenvolveu na área de fundos imobiliários. No começo a gente também fez uma atividade de venture capital, especialmente voltado para atividades relacionadas à internet, que nos anos 2000, no começo dos anos 2000, estava começando a sua expansão. Mas também fizemos alguma coisa na área de materiais, por exemplo, de implantes dentários, fizemos coisas na área de química, de adesivos e fizemos coisas na área de energia e, por exemplo, também fizemos o que hoje um investimento numa empresa que chama-se Compera, que hoje é a iFood no Brasil. Também fizemos coisas na área de marketing digital, mas a gente decidiu no decorrer do tempo que o nosso esforço era muito grande nessa área de venture capital e a nossa capacidade de gerar retornos não era assim tão expressiva frente aos riscos envolvidos na operação. Por isso que a gente foi adiante mais com o negócio imobiliário no decorrer do tempo, crédito imobiliário, fundos imobiliários e aí crédito de infraestrutura, e esse negócio de crédito também se expandiu para FDICs, créditos privados em geral. E essa é um pouco a história dos 13 bilhões de reais que nós administramos hoje. Oi, pessoal, 25 anos é bastante tempo, especialmente no Brasil, e acho que para responder a pergunta, eu dividi um pouco entre o macro e o micro, né? Então, Brasil teve muitas coisas. Em 25 anos, quando a Rio Bravo começou, a taxa de juros era de uns 30% ao ano, ou chegou a 30% ao ano ali em 2002, né? Quando teve a volatilidade pré-eleição do Lula. Então, muita coisa acontecendo no meio do caminho. Depois, em 2008, a crise internacional, 2015, 2016, a maior recessão que o Brasil já teve, né, depois do governo Dilma. Então, na parte macroeconômica, teve muito desafio. E eu diria que talvez esses os principais, 2002, 2008 e 2015 e 2016. Internamente, toda empresa também tem um monte de desafio. Um negócio dinâmico. A Rio Bravo foi criada com foco em atender clientes institucionais. Hoje, expandiu também essa atenção para o varejo. A Rio Bravo foi criada com uma atenção muito grande sempre para ativos alternativos, investimentos em ativos reais. Mas isso já foi um pouco mais focado em private equity, venture capital, depois mudou para imobiliário, teve sempre também no meio do caminho crédito. Essa mudança de mix eu acho muito importante, óbvio, como negócio para a gente, para os sócios, para dar continuidade para o negócio, mas também acho que é relevante para o investidor que quer que a empresa tenha bons gestores, bons analistas, uma boa equipe olhando e cuidando dos seus investimentos. Isso precisa de uma certa diversidade para navegar esse cenário volátil aqui do Brasil. A nossa premissa era de que a estabilidade econômico-financeira que tinha sido alcançada pelo Plano Real era permanente e que ela não seria desfeita com o eventual governo do PT, vamos dizer assim, que naquela época era ainda algo que não se imaginava de uma forma tão positiva para os mercados financeiros, para o mercado econômico em geral. Só que o Gustavo Franco sempre bateu fortemente era de que as reformas fundamentais monetária e fiscal que haviam sido implementadas no âmbito do Plano Real permitiriam que a estabilidade transpassasse administrações federais e, consequentemente, a nossa aposta era de que os juros tenderiam a cair e, por causa disso, grandes investidores, especialmente, iriam buscar alocações em ativos alternativos, não só em dívida pública. E, por isso, CRI, CRA, fundos imobiliários, venture capital, private equity, esse tipo de coisa. O maior desafio que a gente enfrentou foi da volatilidade brasileira, que é difícil de prever. E as idas e voltas fizeram com que o juro não sempre fosse cadente. O juro ficou teimosamente alto e agora, mais recentemente, voltou
a ficar alto, né? E o que é alto? É um juro nominal acima de 10, 11% ao ano, é um juro alto. É um juro que afasta o investidor de alocações mais estruturantes, de longo prazo, que afasta o investidor de posições um pouco mais ilíquidas, e especialmente afasta o investidor do crédito privado, da alocação em equity privado também, que é tudo que nós fazemos aqui na Rio Bravo. Portanto, os juros, administrar o juro, a volatilidade do juro foi de longe o nosso maior desafio.